Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vanderlei. Vamos para a nossa aula de 13 a 17 de setembro, fazer o cabeçalho diariamente, né? E vamos para a nossa leitura. Dessa semana será A Bela Andorinha da Asinha Quebrada. O arquivo PDF já vai estar no grupo e no ITL, e também você pode assistir a história no YouTube, tá bom? E vamos para a língua portuguesa. Línguas, usos e reflexão. Parágrafo e pontuação. Atividade oral e escrita. Releiam a fábula O Corvo e a Raposa e um trecho da Lenga-Lenga, A Casa do Seu Damião. Preste atenção em como esses textos estão organizados. Então vamos lá para a fábula. O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz, abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. No texto 2, que é a Lenga-Lenga, a casa do seu Damião, aqui está a vaca que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa de seu Damião. Ambos os textos já foram trabalhados. Vamos para a próxima página. Relacione cada ideia a um dos textos. Coloque 1 para indicar fábula e 2 para indicar lenga-lenga. Texto escritos em versos. Logicamente, a casa do seu Damião. Então, que é um texto, né, que é a lenga-lenga. Texto com parágrafos. É o texto 1, que é a fábula, ó, parágrafos. Tá vendo esse espaço? Tudo parágrafo. Texto sem rimas. É o texto 1, que é a fábula. E texto com rimas é a casa de seu Damião, ó. Que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão. Então nós temos rimas, gato e rato, cão e feijão. E Damião também. Vamos para o próximo. Acompanhe a leitura do primeiro parágrafo da fala feita pelo professor. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Né? Ponto final. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Ponto final. Observe como faz a voz da professora cada vez que ela chega ao final, do ponto final, né? Esse sinal se chama ponto final. Cada ponto final marca o fim de uma frase. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Ó, tá vendo essa pausinha? Significa que é o ponto final da frase. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Ponto final. Então essas pausas que o professor dá no decorrer da leitura são os pontos finais que aparecem no texto. A. Contem os pontos e responda. Quantas frases há nesse trecho? Ó, 1, 2. Então põe 2 lá. Juntos leiam o trecho a seguir. A raposa apanhou-o e foi embora rindo. Quantas frases existem nesse parágrafo? Ó, de começo ao fim nós temos um ponto final, uma frase. O ponto final pode indicar que alguém faz uma declaração, afirmando alguma coisa, mas há um ponto que pode indicar quando ficamos admirados. Observe, leia a frase bem sério. O queijo caiu. Leia a frase muito admirado ou espantado. O queijo caiu? Percebe que aqui usou o ponto final e aqui, né, deu mais ênfase, né? Espantado com o acontecido. Temos a exclamação. Esse sinal, né, que vocês viram, chama-se ponto de exclamação. Ele pode indicar espanto, admiração, medo ou surpresa. Então aqui é uma revisãozinha que a gente estudou ponto final e ponto de exclamação. Vem uma próxima atividade. Dê a fábula a seguir. O cachorro e o pedaço de carne. Um cão atravessava um riacho com um pedaço de carne na boca. Quando viu seu reflexo na água, pensou que fosse um outro cão carregando um pedaço de carne ainda maior. Soltou então o pedaço que carregava e se jogou na água para pegar o outro. Não ficou nem com um
nem com o outro, pois o primeiro foi levado pela correnteza e o segundo não existia. Moral, não se deve deixar o certo pelo duvidoso. Então você tem a situação de que, sabe quando olho gordo, que você tem uma coisa que é algo maior? No cachorro, o cão acabou ficando sem nada. Copie a moral da fábula, depois converse com os colegas sobre o que essa moral pretende ensinar. Aqui é só copiar a moral da história, que é essa aqui, tá bom? Na 2, pinte no texto os espaços que marcam o início de cada parágrafo. Depois complete esse texto em... Então, quantos parágrafos tem? 2. Então, se eu voltar aqui, 1, 2. Então, pinta e indica aqui para mim quantos tem. Vamos agora para ciências, onde vivem os animais. Você conhece os pinguins? Leia o texto a seguir e observe a foto. Os pinguins têm asas, mas não voam. Pode andar e saltar sobre terreno firme, inclusive sobre o gelo. Na água, são ótimos nadadores e usam suas asas como nadadeiras. O corpo dos pinguins é recoberto de penas, abaixo da pele. Apresentam uma grossa camada de gordura. Essas características ajudam a proteger esses animais do frio da área gelada onde vivem. Os pinguins habitam a região mais ao sul do nosso planeta, o Polo Sul. Então, os pinguins eles vivem literalmente no gelo e entram na água gelada, mas eles foram criados para isso, então eles não vão morrer de frio. Pergunta: como os pinguins se locomovem? E você, como se locomove? Ou seja, eles vão andando, com uma certa lentidão, mas eles andam, e nós também andamos. Os pinguins dessa foto estão na Antártida. Para ir até lá, você poderia usar a roupa que está vestindo? Agora, explique. A gente vive num país tropical, quente, frio aqui faz muito pouco, então ir com a roupa de calor para uma região fria não dá muito certo. Então não dá para a gente ir para o Polo Sul, na Antártida, com as roupas que a gente tem. Então teria que usar uma roupa especial para ficar lá, senão morreria de frio. O que possibilita aos pinguins viver no frio? Os pinguins têm sobre a pele uma grossa camada de gordura que protege eles do frio. Os animais no ambiente. Os animais habitam ambientes muito variados. Os pinguins vivem em regiões geladas, como a Antártida. O tatupeba pode viver na caatinga, que é esse tatu aqui, onde é muito quente. Já o sagui de duas cores vive em florestas, como a Amazônia, onde é quente e chove muito. Os animais têm características que os ajudam a viver no ambiente que habitam. Fora dele, muitos não conseguem sobreviver. Leia o texto e observe a imagem. O muriqui é o maior macaco brasileiro. Tem pernas, braços e cauda longos. Olha aqui a foto dele. Ele habita matas e se alimenta de folhas, flores e frutos de algumas árvores da floresta. Esse animal vive em bandos, formados por machos e fêmeas. Os filhotes nascem do corpo da fêmea e permanecem com ela durante anos. Então pergunta, cauda está errado, tá? Caso alguém tenha dúvida. Como o muriqui se segura nos galhos, Olha aqui, com as mãos, com os braços e mãos longas. Como as pernas, os braços e a cauda podem ajudar o muriqui a conseguir o alimento. A sua cauda longa ajuda a locomoção. E assim como os braços e as pernas, ele também serve como ponto de sustentação do corpo. O muriqui alcança com agilidade os alimentos das árvores. Então, como ele é grande, ele alcança facilmente os alimentos. Vamos agora para geografia. As atividades no campo. Já falamos da cidade, agora vamos falar do campo. No campo são realizadas diversas atividades para a obtenção de alimentos e de matéria-primas, pela exploração de recursos naturais. Esses recursos são aqueles disponíveis na natureza, como o solo, a água, as plantas, as rochas, a luz solar. Você vai estudar agora algumas das principais atividades realizadas no campo e sua relação com os recursos naturais. O extrativismo, que a gente extrai da natureza e transforma em produtos. O extrativismo é a atividade em que os seres humanos retiram da natureza produtos de origem vegetal, animal ou mineral.
Vegetal você sabe que é plantas, animal, você sabe muito bem que pode ser vaca, galinha, entre outros. E mineral, no caso, pedras. O aço, para quem não conhece, vem de uma pedra, do minério. Esses produtos podem ser consumidos na forma como foram retirados ou podem ser transformados na indústria. Então aqui você tem a pesca como atividade de extrativismo, e aqui você tem mineração e a coleta de frutos, tá bom? Pinte os quadrinhos com as atividades de extrativismo. Criação de peixes em tanques? Não. Tem que tirar da natureza. Plantio de frutas? Não. Pesca no rio? Sim. Coleta de frutas na floresta? Sim. Tá bom? Isso é extrativismo. Tirar. Vamos para a matemática. Algoritmos da subtração, ou seja, continhas de menos, tá? No sábado de manhã, Marcos comprou 36 ovos para a sua lanchonete. Ele já usou 12. Quantos ovos restaram? Então, o que você sabe é, havia 36, usou 12. O que você quer saber? Quantos ovos restaram, né? Então, você vai fazer a continha 36 menos 12, né? E aí você vai executar. O que ele tem aqui? 36 menos 12 igual a 24. Você sempre tem que pôr o maior em cima. Quando se trata de conta de menos, pôr os números maiores em cima e o menor embaixo, tá bom? Vamos aqui agora também, verificar. Para saber se o cálculo está certo, basta somar os 12 ovos que foram usados aos ovos que restaram. O resultado deve ser igual ao número dos ovos que Marcos comprou. Então, 24 mais 12 dá 36, que é exatamente o que ele comprou. Então, aqui a resposta do nosso problema todo que fizemos daria 24. Próxima página. Em um jogo de basquete, Maurício fez 56 pontos e Bruno fez 43. Quantos pontos Bruno fez a menos que Maurício? Então, compreender o que você sabe. Maurício fez 56 pontos e Bruno fez 43. O que você quer saber? Quantos pontos Bruno fez a menos que Maurício? Então, o que você tem que fazer? 56 menos 3 para comparar as quantidades. Executar. 56 menos 43 igual a 13. E mesma coisa aqui. Então, para verificar, você pode efetuar 56 menos 43 usando a decomposição, 43, que seria o 40 mais 3, tire 40 de 56, depois tire 3 do valor obtido. Então, 56 menos 40 sobra 16, menos 3 igual a 13. Então, a resposta é 13. Aqui ele foi fazendo por partes para facilitar, é como se fosse cálculo mental, tá? Então, quanto que deu? A diferença é que Bruno fez 13 pontos a menos que Maurício. Então, Bruno fez bem menos pontos. Vamos voltar lá para cima, que eu vou explicar as outras matérias. Em História, 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, vamos ver esse vídeo, que conta a história do dia da Independência. Eu sei que a gente teve feriado e tal, mas vai ser trabalhado em sala de aula, tá? Assista o vídeo. Depois tem um joguinho, tá? O jogo da Independência, que vai fazer que vai fazer perguntas de como funciona, relacionado ao dia da Independência. É como se fosse o Come Come, tá bom? Vou tirar daqui. Deixa eu voltar. Logo após fazer um desenho que simbolize o dia da Independência, o modelo é o desenho ao lado. Vocês podem fazer, o Dom Pedro em cima do cavalo. Vai ficar igualzinho. Vocês façam em casa, quem estiver em casa, ele vai ser também desenvolvido em sala de aula. E o Amor Exigente, que vai ser só feito em sala de aula, tá? Devido à complexidade do assunto e porque vai ser feito um teatro, o que a gente vai trabalhar? Responsabilidade sobre seus atos. Dom Pedro I declara a independência do Brasil e essa atitude tem resultados para ele, pois terá muito mais responsabilidade pelo Brasil. Vamos ver a história em quadrinhos, a Turma da Mônica, a independência do Brasil e fazendo um teatro em sala de aula. Aqui tá, e eu vou mandar o link do YouTube, que conta a história
que eu não coloquei. Vou abrir. Esse é o link que conta a história da independência pela Turma da Mônica, tá bom? Mas o professor vai fazer um teatrinho na sala, vocês só vão assistir o vídeo, tá bom? Da história em quadrinho. É isso, boa semana, tudo de bom, até mais.